Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na palavra de Deus, nós estamos aprendendo sobre a obra missionária, né? E aqui no livro de Mateus capítulo de número 28, Mateus 28, o versículo é o versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sabemos que a nossa missão é ganhar almas para Jesus. Agora, algo que você precisa entender, que para que essas almas sejam ganhas para Jesus, que haja crescimento nesse evangelismo, porque o mandamento, amados, o mandamento do Ide de Jesus, ele é para todos. E se é para todos, então precisa, primeiro, da integração de todos os seus membros, sem exceção. Ou seja, de todas as pessoas que já aceitaram Jesus, sem exceção, elas precisam ter essa integração, esse envolvimento. Por isso que Deus deu essa visão para a associação missionária, a maneira correta de trabalhar, né? Os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. E todos, sem exceção, é missionário. Então, isso quer dizer, de acordo com o mandamento de Jesus, que você fez esse sinal e aceitou Jesus, você é um missionário na face da terra. E esse envolvimento precisa que cada pessoa conheça a palavra. Hoje nós vamos aprender os textos adequados e específicos que nós usamos para cada tipo de pessoa que nós vamos encontrar na nossa caminhada, na nossa missão. Nós temos aqui alguns exemplos. Olha, os que se julgam ser bons, né? Tem pessoa que é bom, né, ao extremo. Muitos admitem que, como não roubam, não matam, não mentem, não julgam mal, não difamam, e aí vai, né, etc. Várias coisas. Não irão para o inferno. Creem que a salvação se alcança por não praticar certos pecados. Para tais pessoas, os textos abaixo são indicados. Quais são os textos indicados? Nós vamos estar lendo Isaías 53:6. Essas pessoas, elas acham que elas são boas, mas que elas não precisam de mudar de vida, elas não precisam aceitar Jesus, porque elas não fazem tais coisas, né? Elas não mentem, elas não praticam certos tipos de pecados, então elas não precisam, né, de Jesus, elas não precisam aprender da palavra. Agora aqui, nós vamos passar alguns textos para você usar, para evangelizar essas pessoas. No livro de Isaías 53, o versículo 6, fala assim, olha só: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então aqui já se isenta, né? Então o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Então você precisa entender essa importância. Romanos 3:23, aqui diz assim, ó: Pois todos pecaram e carecem
da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Isso quer dizer que indiferente se você não roubam, se você não matam, se você não julga mal, se você não difama, se você não comete tais pecados, né? Então isso não quer dizer que você não precisa conhecer Jesus, que você não precisa aceitar Jesus. Outra referência, nós vimos Isaías 53 e Romanos 3:23. Mas nós temos 1 João 1, do 8 até o 10, né? Porque lá diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, né? E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O Salmo 14, 1 até o 3, Romanos 3:10, Tiago 2, o versículo 10. Então esses são os versículos usados para evangelizar as pessoas que são boas, as pessoas que diz e que acham que não pecam. Então são essas as pessoas, com essas pessoas nós vamos evangelizar elas, nós vamos cumprir a missão pregando para elas sobre esta palavra. O segundo tipo, os que acusam a hipocrisia nas igrejas, né? Então esse é o tipo desta geração, né? São várias coisas que são postadas falando mal de ministério, falando mal de igrejas, né? Esses o que nós precisamos mais estar preparado para pregar para eles, né? Pessoas que tiveram decepções, desilusões com crentes fracos e falsos obreiros, vieram a se afastar dos caminhos de Deus e da comunhão da igreja. A palavra abaixo pode modificar a maneira de pensar de tais criaturas e ajudá-las a reagrupá-la ao aprisco do bom pastor. Então a pessoa foi decepcionada, ouviu um mau testemunho, né? Os exemplos que as pessoas viram, e então elas não aceitam, e outras às vezes distanciaram da presença do Senhor, da casa de Deus, do aprisco de Deus, por causa de tais testemunhos, né? Então aqui em Romanos no capítulo 14, no capítulo 14, versículo 4, diz assim: Quem és tu? Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então aqui a palavra de Deus nos pergunta, né? Quem é você para julgar o servo alheio? Ou acaso você pode perdoar o pecado desse falso obreiro? Há uma acusação muito grande nas igrejas, né? A respeito de escândalos financeiros, né? De dízimos, de oferta, de sacrifício, de tantas coisas. E aí a pessoa está perdendo, está caminhando a passos largos para o abismo, por não aceitar servir a Deus por causa desses maus testemunhos que foram dados, né? Então são aqueles que acusam a hipocrisia dentro da igreja. Eles vão ser evangelizados com essa palavra. Romanos 14, 4, que diz que nós não podemos julgar os servos alheios. Romanos 14, o versículo 12 também diz assim: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o que adianta? Ou como, ou para que você ficar julgando os ministérios, as igrejas, julgando as pessoas, né? E deixando de estar na presença de Deus. Então, a sua alma, eu me lembro bem quando me converti, que eu falava também, eu usava de hipocrisia, dizendo que eu não ia ser crente meia tigela. Então, que você tenha na sua mente, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, para você não ser um crente meia tigela, um servo de Deus meia tigela, um filho de Deus meia tigela, seja um filho de Deus tigela e meia. Não faça.
o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras pessoas têm agido de mau testemunho para tirar as pessoas da presença de Deus. Seja fiel, seja um crente fiel verdadeiro. Para concluir, Mateus 7, o versículo de número 15 também fala a respeito, né? E é um versículo específico, né? Para você usar para pregar para essas pessoas que acusam as hipocrisias da igreja. O terceiro, os que alegam que não tem mais jeito. Então esse também é muito difícil, porque às vezes ele cometeu tantas coisas, ele pecou de tal fórmula, que eles se alegram dizer, né? Eles dizem não ter mais jeito, não ter mais condução para isso. Alguns pensam que já perderam a oportunidade, que não tem mais o perdão de Deus, que não consegue viver de acordo com os preceitos do Evangelho. A tais poderemos ensinar os seguintes trechos, os seguintes versículos, né? Então nós vamos estar aprendendo. Romanos, no capítulo 5, o versículo de número 6 e 8. Eu vou estar lendo alguns e passando todas as referências. 5, 6 até o 8. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ser Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No livro de Lucas, né, nós vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou ler outra passagem aqui no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, o versículo de número 10, diz assim. Lucas 19, 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E nesse texto, por ser um texto bem parecido com a nossa realidade hoje, né? Porque são várias pessoas que acham, que pensam, que perderam, que não dá conta mais de voltar para a igreja, que não dá conta mais de servir a Deus. Então nós temos várias passagens. Olha, Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o Romanos 5, do 6 e o 8 nós lemos, o Salmos 27, versículo 1, Mateus 9, 12 e 13, Hebreus 7, 25, Filipenses 1, 6, Ezequiel 36, do 25 ao 27, 1 Coríntios 10, 13, Mateus 19, 26, o que nós lemos, né? Lucas 19, 10, Judas 24 e Filipenses 4, 13. Nós temos outro tipo, os que dizem que os que dizem que não tem tempo, porque tem que trabalhar, tem trabalhado demais, né? Então, são esses modelos. No livro de Lucas, aqui nós acabamos de ler, né? Lucas 15, nós vamos estar lendo essa passagem. Lucas, no capítulo 15, o versículo 21, diz assim a palavra: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Outra passagem, né? Marcos 8, o versículo de número 36. Marcos 8, 36. Então nós vamos estar aprendendo aqui as referências para que você seja também usado no campo evangelístico, porque a ordenança, o chamado é para todos. Marcos 8, 36, aqui diz a palavra de Deus assim, olha: que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né?
Então isso aqui é para aqueles que trabalham, acham que tem que trabalhar demais, né? Os que sabem que estão errados, mas falam que não é a hora, né? Isso também é difícil, né? Eles sabem que está errado, mas, porém, eles acham que não é a hora ainda, né? Tem muitas pessoas que acham que é errado, que está agindo errado, mas eles acham que não é a hora, não chegou a hora, né, deles irem, né? Isaías 56, o versículo de número 6, que diz: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Então, estes exemplos, amados, servem para sentirmos a necessidade de nos preparar para evangelizar tais classes de pessoas. Ou seja, todas as almas precisam ser alcançadas e a responsabilidade é de todos. O ID de Jesus é para todos. Senhor, eu coloco diante da tua presença a vida de cada amado, de cada missionário, de cada missionária que o Senhor já levantou na face da terra, porque o ID de Jesus é para todos, Pai. Por isso eu oro agora e eu abençoo. Meu Deus, eu ministro agora esse despertamento, que eles venham a associar, pegar esses versículos e aprender, para que eles venham evangelizar as almas que estão caminhando a passos largos para o abismo. Deus. Nós oramos agora e entregamos diante do Senhor esta pessoa agora, esse missionário, essa missionária, diante do teu altar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.